nesse período que tem também as perseguições que a senhora falou, seu marido... Ah, sim, porque quando veio 75, não é? Quando chegou o ano de 75, houve no Brasil inteiro essa tentativa de reorganização do Partido Comunista. E como meu marido era da direção do Partido Comunista, ele então foi preso, juntamente com outros 13 companheiros aqui na Bahia, e ele ficou quase 2 anos na cadeia. Ficou preso quase 2 anos. Foi um período muito difícil. Aqui em Salvador? Foi, muito difícil. Eles ficaram presos primeiro no quartel de Amaralina. Eu não estava aqui, eu estava no exterior com uma turma de alunos da escola. Estava nos Estados Unidos e tinha ido levar os meninos para conhecer a Disneylândia. E quando eu voltei, meu marido estava na cadeia, incomunicável, tinha sido preso, barbaramente torturado. Depois ele foi trazido para o quartel de Amaralina, onde eu o visitei. Depois eles, por conta de uma luta enorme que nós travamos, as mulheres dos presos políticos, eles foram transferidos para a casa de detenção, por conta também do trabalho dos advogados, de doutora Ronilda Nublar, de doutor Jaime Guimarães, de Inácio Gomes, Pedreira Lapa, que foram advogados dos presos políticos. Então, eles foram para a casa de detenção no Barbalho. Lá a situação melhorou um pouco, porque eles puderam receber visitas, a gente podia levar objetos pessoais, alimentação. A situação já foi bem mais tranquila, mas foram 2 anos, uma tensão terrível, porque eles todos responderam inquérito policial militar. Eles, enquanto isso acontecia, por outro lado, chegou aqui na Bahia o movimento feminino pela anistia, que foi conduzido nacionalmente pela doutora Terezinha Zerbini, que era a esposa do general Zerbini, que tinha sido cassado em São Paulo. E ela então começou essa luta do movimento feminino pela anistia. E o movimento cresceu muito, ganhou corpo, e eu me integrei ao movimento. E nós lutamos muito. Nós não parávamos de lutar. E íamos a Cardeal, íamos a OAB, tudo que era organização que a gente podia bater na porta, nós visitávamos e íamos. Doutora Terezinha desenvolveu um trabalho muito grande, com o apoio da igreja, não é? Que ela era irmã de Evaristo Arnes, de São Paulo. Então, essa luta muito grande assim que foi desenvolvida, e foi nesse momento que eu estava lá na escola e houve o primeiro congresso pela anistia, que aí já os 2 movimentos, Movimento Feminino pela Anistia e Comitê Brasileiro pela Anistia. Então, os 2 movimentos trabalhavam paralelamente. E aí houve o primeiro congresso pela anistia, e a sede do congresso foi o Colégio 2 de Julho e a Escola Experimental. A senhora acha que foi um movimento principalmente de mulheres? As mulheres têm um papel fundamental nesse movimento. Qual foi assim, o papel das mulheres nesse movimento pela anistia no Brasil? Eu acho que foi um papel muito importante, porque ao movimento das mulheres, sem participar da direção, mas foram se incorporando outras camadas. Então, homens e mulheres se juntaram a esse movimento feminino pela anistia. Então, quando a gente fazia uma reunião, de repente não tinha só mulheres. Eu acho que é nesse momento que foi muito importante a chegada do Comitê Brasileiro pela Anistia, porque foram 2 entidades que ganharam caráter nacional e que impulsionaram a luta, não é? E que chegaram até o Congresso Nacional para que fossem apresentadas
propostas pela anistia e que sensibilizasse, que chegasse até os militares mesmo, não é? E que a gente tivesse conseguido essa anistia aí ampla, geral e restrita, e abraçou até os militares, que nos deixou nessa situação, não é? Dona Mabília, nesse período aí da prisão do seu marido e na militância aí em torno da anistia, a relação com a igreja, com esses outros espaços, né? Como é que foi isso? A senhora chegou Eu só sei lhe dizer, eu não sei assim. Sim, por leituras e informações e tudo, eu sei que em São Paulo isso ganhou uma conotação enorme, principalmente por causa da Igreja Católica em São Paulo, que tinha bispos, cardeais, etc., pessoas de uma visão assim muito democrática e corajosa. Aqui na Bahia, eu acho que a gente tem que destacar o papel de D. Avelar Brandão Vilela. Ele era o arcebispo primaz, mas imagine que D. Avelar chegou a visitar os presos políticos lá no quartel, lá no Forte de Santo Antônio, onde eles estavam presos. Ele foi visitar, e não só foi visitar, como encarregou um padre italiano por nome Renzo Rossi, de dar apoio às famílias, aos presos políticos e suas famílias. Então, Renzo foi assim, a Bahia teve dois anjos bons, Irmã Dulce e o padre Renzo. Irmã Dulce dando apoio social aos desvalidos. E Renzo Rossi, que deu apoio assim, um apoio religioso, um apoio assim fraternal, solidário às famílias dos presos políticos e nunca deixou de vir sempre, mesmo indo embora para a Itália, nunca deixou de vir sempre à Bahia. Foi homenageado tantas vezes justamente. Então, eu acho que a igreja, embora a igreja naquele momento do golpe de 64 tivesse se aliado aos militares, através de tantas manifestações religiosas, com aquele padre americano, padre Peyton e tal, que coisa terrível, de tantas perseguições que a igreja também participou. Tinha um capelão em Feira de Santana, esse capelão fez horrores. Eu sei disso porque eu fui integrante da Comissão Estadual da Verdade e eu fiquei responsável pelo trabalho de Feira de Santana. Então, Feira de Santana sofreu muito, as pessoas em Feira sofreram muito. Por quê? Porque Feira, eu acho que Feira naquele momento era mais politizada do que Salvador, porque tinha um prefeito por nome Chico Pinto. E Chico Pinto, embora não fosse comunista, mas era um idealista, era assim, uma pessoa que admirava Che Guevara, admirava essa luta do mundo socialista. E se contrapôs às oligarquias de Feira de Santana, derrotando os Falcão em Feira de Santana. E isso aí, a igreja, que era aliada dos poderosos, quando veio 64, foi à forra, através deste capelão. Era um alemão. Esse homem fez horrores em Feira de Santana, arrastou gente naquele jipão que ele tinha, perseguiu, denunciou, ajudou a torturar, fez horrores. A Comissão da Verdade tem os depoimentos e tem vídeos de tudo o que aconteceu em Feira. E eu fiquei por dentro dessa situação porque eu coordenei o trabalho em Feira. Em relação ao colégio? Depois a igreja, eu acho que fez a sua reflexão e fez até a sua autocrítica, no momento em que ela passa a prestar sua solidariedade aos presos políticos, não só aqui na Bahia, muitos lugares. A igreja conseguia ter algum tipo de interferência, pressionava de alguma maneira ou não? Não. Não. E com os beneditinos, a senhora teve alguma relação do Sim. Timóteo? Sim.
né? Que a senhora... Ainda me recordo. Porque, inclusive, na época da anistia, do Congresso, me parece que teve uma confusão aí de que os beneditinos iriam abrigar e parece que não puderam. Não aconteceu. Eles sofreram também. Mas eu me recordo que quando meu marido estava preso e que eu estava assim com uma escola com mais de 500 crianças, mas eu conduzindo o trabalho da escola com muita amargura, com muito sofrimento, eu me lembro que um dia eu não sabia quem era aquela figura, porque estava paisano. Foi me visitar na escola o abade Amoroso, D. Timóteo Amoroso Anastácio. Ele foi me visitar. Foi lá na escola, entrou e disse: eu venho lhe prestar a minha solidariedade. Aí eu falei assim: quem é o senhor? Eu sou o abade de São Bento, Timóteo Amoroso Anastácio. Conte com os beneditinos para o que você precisar. Eu sei que os beneditinos aqui, muitas coisas, Tedel, manifestações religiosas, eles abrigavam os perseguidos políticos, eles foram aliados.